Bora lá. Então, turma, nono ano, matemática, segunda unidade, terceiro bloco, né? Nosso bloco 3, último bloco dessa unidade. E a gente vai para essa aula que vai ser uma aula única, tá bom? Conteúdo: potenciação com radicais, racionalização de denominadores e potência com expoente racional. Bora lá. Observe que eu já deixei aqui um exemplo claro, né, de como resolver essas questões aqui, ó. Vamos calcular a raiz quadrada de 21 ao quadrado. Essa raiz quadrada, toda vez que a gente tiver um expoente na raiz, a gente pode trazer esse expoente para debaixo do radical. E se ele for idêntico ao índice da raiz, a gente também pode simplificar, tá bom? Ao invés de eu calcular a potência e depois calcular a raiz quadrada ou a raiz que tiver, eu posso trabalhar um processo de simplificação, tá legal? Então vamos ver como é que fica nesse exemplo aqui, ó. Eu tenho raiz cúbica de 4 ao quadrado. Raiz cúbica de 4 ao quadrado. Então vamos fazer aqui. Raiz cúbica de... Vou trazer o quadrado do 4 cá para baixo, tá? Então fica dessa forma. Igual. Eu posso simplificar esse 4 ao quadrado com o índice 3? Não. Por quê? O expoente 2 aqui é menor do que o 3. Então vou resolver esse 4 ao quadrado, que vai me dar 16. Se esse 4 ao quadrado me dá 16, aí eu já posso pensar em uma outra possibilidade. Eu preciso então de decompor, tá bom? Eu preciso então decompor, vou criar uma caixinha de texto aqui, esse 16, tá? Aí eu vou decompor esse 16 aqui dessa forma, tá bom? Deixa eu agora rapidinho aqui. Pronto. Vamos decompor esse 16. 16 é par, divide por 2. Então vai nos dar 8. 8 é par, divide por 2. Vai nos dar 4. Tá? 4 é par, divide por 2. Vai nos dar 2. E 2 é par, divide por 2. Vai nos dar 1. Então isso aqui que significa que terminou, né, a decomposição. Não serão todas as questões que a gente vai decompor, não. Então observe que eu tenho do lado dos fatores primos 2, 4 vezes. Então se o índice aqui é 3, eu vou juntar 3. 2 elevado a 3. E vai me sobrar 1. 2. Tá bom? Então essa forma aqui, ó, vai me ajudar muito. Isso aqui vai me ajudar a resolver. Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Igual, vamos lá. Opa, deixa eu separar aqui. Raiz cúbica. Tá legal? Raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 2. E aí, esse 2 elevado a 3, ele sai da raiz, como a gente faz sempre, né? O índice que está, a base, né, o radicando que está com expoente semelhante ao índice, ele sai da raiz. O que não está, permanece. Então, esse 2 aqui inicial sai, esse outro aqui fica. Pronto. 2 raiz cúbica de 2. Ah, professor, vai ser sempre assim? Não, presta atenção agora. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Depois eu organizo essa decomposição aqui e vai tudo direitinho para vocês. Eu tenho 8, um número inteiro, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Vamos fazer o seguinte, como é que eu vou resolver? Eu vou trazer esse expoente aqui, ó, para as duas bases, tá bom? Interessante, ele não vem apenas para o 3, não. Tá? Por estar entre parênteses, isso aqui significa que eu preciso distribuir esse expoente com ambas as bases, ou com todas as bases que aí estiver. Então bora lá. O que é que eu faço aqui? Vamos lá. Trazendo 2 para baixo, eu teria 8 ao quadrado, tá bom? Vezes raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3, tá bom? Ao quadrado. Então é o seguinte, posso resolver 8 ao quadrado? Posso. 8 ao quadrado é 64 vezes 3 a raiz de 3 ao quadrado. Eu poderia fazer isso aqui, ó, turma. Ó, raiz de 3 ao quadrado é 9. Qual a raiz quadrada de 9? 3. Então eu já posso, sabendo que esse índice aqui, ó, esse expoente 2, ele é semelhante ao índice 2, que a gente não escreve, tá bom? A raiz quadrada aqui era como se fosse isso aqui, ó. Raiz quadrada dessa forma, tá bom? Só que a gente não precisa escrever esse 2 aqui do índice, tá legal? Então,
isso aqui vai me resultar quanto? 3 ao quadrado, 9, raiz quadrada de 9, 3. Então já posso simplesmente simplificar. 64 vezes 3, aí sim, a gente pode multiplicar 192. Tá legal? Então fica bem simples, né? Procedimentozinho simples que a gente faz para simplificar esse processo de resolução. Vamos para esse outro aqui, ó. Eu vou resolver esse e deixo os outros dois com vocês, tá legal? Raiz, eu tenho aqui raiz quarta de 2 elevado a 9. Raiz quarta. Então o índice é 4 de 2. Aí trago 9 para baixo, tá bom? Como ele é uma base única. Aí observe, esse 2 elevado a 9, professor, eu preciso calcular? Não, observe. Se o expoente é maior do que o índice, observe, o 9 é o 4 quantas vezes? É o 4 mais 4, 8, mais 1. Então eu posso distribuir da seguinte forma, ó. Raiz quarta de 2 elevado a 4, porque eu tenho que igualar o índice, tá bom? Vezes 2 elevado a 4, aí eu já tenho 4 mais 4, 8, só que é 9. Vezes 2 elevado a 1, só que 1 não precisa escrever como índice, como expoente. Então, esses dois aqui, esse e esse aqui, vão sair da raiz, tá? Vai ficar raiz quarta. Raiz quarta. Opa, eles dois saem, né? Então, 2 vezes 2, raiz quarta de 2. E aí eu posso multiplicar. 2 vezes 2, 4. Raiz quarta de 2. Beleza? Então, simples. Nem sempre a gente vai precisar decompor. Talvez aqui, a letra F, a gente vai precisar decompor. Então, esse procedimento. Fecho aqui essas questões. Deixo para vocês as outras duas, tá? Bora lá. Observem aqui, ó. São dados os números reais x igual a 2 raiz de 10 e y 10 raiz de 2. O inverso, né? Calcula-se o valor da expressão x ao quadrado e y ao quadrado. Então vamos tentar resolver. X ao quadrado, quem é o valor de x? 2 raiz quadrada de 10. Então, se ele vai estar ao quadrado, eu tenho que colocar em parênteses 2 raiz quadrada de 10. Aí sim, fecha o parênteses e eleva ao quadrado. Tá? Porque é todo o valor de x ao quadrado. Vezes o valor de y também ao quadrado. Qual é o valor de y? 10 raiz quadrada de 2. Fecha-se o parêntese ao quadrado. Pronto, o que é que eu faço aqui? Mesmo procedimento que eu estava resolvendo nessas questões anteriores, ó, principalmente nessa letra C. 2 raiz de 10 ao quadrado, eu vou pegar o 2 ao quadrado, tá bom? Vezes 2 ao quadrado, vezes a raiz de 10 ao quadrado, aí eu posso trazer já esse expoente aqui, ó, para debaixo da raiz. Vezes agora, já estamos no valor de y, 10 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado, tá bom? Raiz quadrada de 2 ao quadrado. Se você achar complexo assim, ou estranho, tá resolvendo para frente, a gente pode resolver lado a lado, tá? Pronto. O que é que eu faço aqui? Deixa eu separar por igual. Vamos lá. Próxima questão. São todas multiplicações. Então, resolvo 2 ao quadrado. Resulta em 4. Vezes raiz quadrada de 10 ao quadrado. Eu posso simplificar, tá bom? 10 ao quadrado, 100 raiz de 100 é 10. Então, isso aqui é um processo de simplificação. Vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. Vezes raiz de 2 ao quadrado é 2. Então eu tenho uma multiplicação aqui, né? 4 vezes 10 vezes 100 vezes 2, né? Vamos aqui chamar a calculadora. 4 vezes 10 vezes 100 vezes 2. Resultado, 8.000. Tá bom? 8.000. Então, um procedimentozinho simples. E aí, presta atenção que tem esses detalhes que muitas vezes faz ligação com outra questão. Tá bom? Então, procedimento básico. Essa é a questão número 4, né? A segunda da nossa sequência é a questão número 4 do exercício. Vamos para a questão número 5 do exercício, a nossa terceira na sequência. Tá? Diz o seguinte: considerando os números reais a, 3 raiz quadrada de 2, e b, o inverso, 2 raiz quadrada de 3, determine a razão. Né? A razão é o quê?
é um valor dividido por outro. Aqui em cima a gente multiplicou um valor pelo outro. Agora não, a gente está pedindo a divisão entre eles, né? Então eu tenho A dividido por B. O valor de A é qual? É 3 raiz quadrada de 2. E aí agora a gente já entra no processo de racionalização, tá bom? E o valor de B é 2 raiz quadrada de 3. Preste atenção nesse detalhe aqui. Existe uma regrinha matemática que diz o quê? A gente nunca pode ter raiz par no denominador, tá? A gente nunca pode ter raiz par no denominador. Por isso, existe um processo de racionalização. Qual é a raiz que tem aqui no denominador, na parte de baixo da fração? Raiz de 3. Então essa raiz de 3 eu vou ter que criar um espelho com ela, ou seja, vou multiplicar, vou até utilizar aqui o sinal de multiplicação, tá? Vou multiplicar por um espelho dela. Como assim, professor? Um espelho. Eu vou pegar essa raiz aqui, ó, raiz de 3, e vou repetir tanto no numerador quanto no denominador. Por que eu faço isso? Preste atenção, tá? Porque se eu pegasse essa raiz, é uma forma de eu excluir, é a única maneira de eu excluir essa raiz de lá do denominador. Mas como é que eu vou fazer para excluir? E eu estou multiplicando pelo número neutro. Por quê? Raiz de 3 dividido por raiz de 3 dá 1. Então, toda a fração, se eu multiplico por 1, eu mantenho ela neutra, tá? Então, bora lá. O que é que eu faço? Multiplico os numeradores entre si e os denominadores também entre si. Então, aqui eu tenho, ó, 3 como número inteiro, fica. E a gente vai recordar aqui, ó, a raiz de 2 vezes a raiz de 3. Eu vou poder juntar essas duas raízes. 2 vezes 3. Cá embaixo eu faço a mesma coisa. O 2 é um número inteiro. Aí eu tenho raiz de 3 e raiz de 3. Que vai dar 3 vezes 3. Então ainda estou com a raiz. Ah, professor, eu tenho que racionalizar? Ainda não. Vamos com calma que ela vai lá na frente e ela vai se resolver sozinha. Mantenho aqui o 3. Raiz quadrada de 2 vezes 3, que estão debaixo do radical, dá 6. Aqui eu mantenho 2. Raiz quadrada de 3 vezes 3 igual a 9. Opa, então aqui eu já sei que a raiz de 9 existe. É um número real. Né? Um número, na verdade, também inteiro. Então, mantenho o numerador, 3 raiz quadrada de 6. E aqui embaixo, 2 vezes qual a raiz quadrada de 9? 3. Eu posso multiplicar o 2 vezes 3? Posso, mas eu também posso fazer isso aqui, ó. Eu posso simplificar. Tá legal? Eu posso simplificar esse 3 com esse outro 3 aqui, tá? Então posso aqui, ó, simplificar esse 3. Opa! Não pegou a função que eu queria, vou riscar aqui mesmo. Posso simplificar esse 3 com esse 3 aqui. Tá bom? Então sobra no numerador o quê? Raiz quadrada de 6, ou uma raiz quadrada de 6. Sobre, no denominador vai sobrar apenas os 2. Então essa é a forma simplificada. Mas aí ainda diz o seguinte, ó. Determinar a razão dando a resposta na forma decimal, né? A forma de número decimal. E aí ele diz aqui, usar a raiz de 6 equivalente a 2,45. Opa, então aqui ainda tem mais coisa. Qual é o valor da raiz de 6? 2,45 sobre 2. Então a gente precisa substituir esse valor aí. Então, bora lá. 2,45 dividido por 2 é igual a 1,125. Então, esse é o valor aproximado, é o valor da questão em si. Beleza? Tá aí. Questão número 5, processo já de racionalização. E a gente vai para cá, ó. Produto, tá bom? Uma forma distributiva para o quadrado, o produto de dois termos. Tá bom? O quadrado de dois termos. E aí, a gente vai recordar um assunto que eu passei para vocês na última aula. Adotando o critério lá de produtos notáveis, adotando os conceitos de produto notável, onde a gente trabalha o quadrado da soma do primeiro termo, mais ou menos, porque vai de acordo com o sinal que estiver na questão. Se ele for positivo, se mantém todos positivos. Se o do meio for negativo, o do meio vai ser negativo, tá? Então, sempre dessa forma. Quadrado da soma de dois termos. E aí, observe, isso quando está ao quadrado, tá bom? Então, o primeiro aqui, o que foi que eu fiz? Ó, é o processo de distribuição.
Quando um elemento está ao quadrado, é ele vezes ele mesmo, tá bom? Então fica o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, tá bom? E como se trata de radiciação, esses que estão ao quadrado, eles sempre vão extrair as raízes, tá? Então, bora ver como é que fica nessa questão aqui. Eu tenho 1 menos raiz de 7 ao quadrado. 1 menos raiz de 7 ao quadrado. O 1 é o primeiro termo, a raiz de 7 é o segundo. Ou menos raiz de 7 é o segundo, tá? Eu posso adotar só o raiz de 7. Então, bora lá. Veja como é que vai ficar. Vamos distribuir, então, esse termo aqui, ó. Deixa eu colocar já vermelho. Pronto. Vai ficar 1 menos raiz de 7. Vezes ele próprio. 1 menos raiz de 7. Tá bom? Ou seja, a partir daqui eu vou saber, ó, o primeiro termo é 1, o segundo termo é raiz de 7. Então, a regra é o primeiro ao quadrado, tá bom? Menos 2 vezes o primeiro termo, que é 1, vezes o segundo termo, que é raiz de 7. Mais o segundo termo ao quadrado. Então, que é o segundo termo, raiz de 7 ao quadrado. Tá bom? Fica dessa forma. Bora lá. Quanto é 1 ao quadrado? Eu volto e resolvo isso aqui. Quanto é 1 ao quadrado? 1 ao quadrado é 1. Menos. Agora eu resolvo. 2 vezes 1 vezes raiz de 7. O 2 vezes 1 é um número inteiro. Então 2 vezes 1 dá 2. Raiz de 7 é um número racional. Então permanece embaixo da raiz. 2 raiz de 7. Agora eu tenho mais raiz de 7 ao quadrado. 7 ao quadrado é 49. A raiz de 49 é 7. Ou então, se eu simplificar o expoente e o índice, vai me dar o próprio 7. Pronto. Quais são os números inteiros aqui? O 1 e o mais 7. Então, posso agrupar, né? 1 mais 7 menos 2 raiz de 7. Esse aqui vai ficar sozinho. 1 mais 7 vai resultar em 8. 8 menos 2 raiz de 7. Essa é a resposta, não pode agrupar porque um é um número inteiro, o outro é um número racional. Tá legal? Não dá para somar. Olha para a letra C. Olha a letra C, como é que se resolve? Eu já tenho um processo distribuído, só que um dos valores é positivo, o outro dos valores, né, do sinal entre os valores é negativo. O que é que acontece aqui? Isso aqui é o quadrado da soma pela diferença, o produto da soma pela diferença. Então, olha a regrinha. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Só isso. Então, quem é o primeiro termo aqui? 4 raiz de 2. Quem é o segundo? 5. Tá bom? Então, o primeiro termo é 4 raiz de 2, o segundo é 5. Então, é simplesmente o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, bora lá. Primeiro termo, aí coloca assim entre parênteses, porque são dois elementos que tem ali. 4 raiz de 2. Presta atenção que essa informação é exclusiva da aula, tá? Menos o quadrado do segundo, que é o segundo termo, 5. Pronto. A regrinha é essa. Então aqui, como eu tenho duas bases, eu tenho que fazer aquele mesmo processo que eu fiz aqui no primeiro, ó, na letra C do primeiro. Então eu tenho que fazer a distribuição. 4 ao quadrado vezes, né, raiz quadrada de 2 ao quadrado. Tá bom? Menos, se eu quiser, eu já posso resolver o 5 ao quadrado. Se não, deixa ele aí mesmo. Quanto é 4 ao quadrado? Eu volto aqui e resolvo. 4 ao quadrado é 16. Então, 16 vezes. Quanto é raiz de 2 ao quadrado? Raiz de 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. A raiz de 4 é 2. Então, simplificando também dá 2. Menos 5 ao quadrado. Vai me resultar em 25. Então, aqui 16 vezes 2. Tá? 32 menos 25 igual a 7. Resultou em um número inteiro, né? Um número natural, inclusive. Algumas questões são mais simples, outras nem tanto. Então, beleza? Ó, a letra D aqui vocês vão resolver associando com a letra A letra E associando com a letra C e a letra F também associando com a letra A. Então, eu acho que eu posso até resolver essa letra D para vocês, tá? Pronto. Eu vou resolver a letra D para vocês. Ou a letra F é mais complexa. Então vamos resolvê-la aqui, tá?
E aí, o restante, a letra D e E ficou mais fácil para vocês resolverem. Quadrado do primeiro termo, e aqui eu tenho uma adição, né? Então, fica como? 3 raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3. Acho que dá tempo a gente resolver tudo. Mais raiz quadrada de 2. Tá? Mais raiz quadrada de 2. Isso tudo, ele vezes ele mesmo, tá bom? Deixa eu selecionar aqui. Pronto, ele vezes ele mesmo. Então, vai resultar em quê? O primeiro termo. O que é o primeiro termo? 3. Aí tem que ganhar parênteses, porque ele tem dois elementos. Raiz de 3 ao quadrado. Tá bom? 3 raiz de 3 ao quadrado. Mais 2, porque já faz parte da regra, vezes 3 raiz de 3, que é o primeiro termo, vezes o segundo termo. O que é o segundo termo? Raiz de 2. Agora, mais o segundo termo, que é raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado. Pronto. O que é que eu preciso fazer? Distribuir esse primeiro termo aqui, ó, 3 ao quadrado e raiz de 3 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado. Mais 2 vezes 3, se eu quiser já posso multiplicar, tá bom? Mas se não, eu vou mantê-lo aqui só para vocês tentarem compreender. E aqui eu vou juntar essas duas raízes, ó. Raiz de 3 e raiz de 2. Vou juntar em uma só. 3 vezes 2. Tá? Raiz de 3 e raiz de 2, 3 vezes 2. E no final eu tenho mais raiz de 2 ao quadrado. Eu vou só repetir aqui para resolvermos tudo de uma vez. Mas se você quiser resolver passo a passo, viu? Não interfere, tá bom? Bora lá agora. Agora sim. 3 ao quadrado, 9. E raiz de 3 ao quadrado é o próprio 3. Então, 9 vezes 3, mais 2 vezes 3, 6. E raiz de 3 vezes 2, 6. Então, 6, raiz de 6. Mais 2 ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado é o próprio 2, né? Raiz de 2 ao quadrado, 4, raiz de 4, 2. E aí sim, agora a gente separa. Quais são os elementos aqui? Eu tenho 9 vezes 3, 27. Opa, aqui não, é aqui. 27, mais esse 2 aqui que está no final, que é inteiro. 27 mais 2, mais 6 raiz de 6. Mais 6 raiz de 6. E aí eu posso somar esses números inteiros, né? O 27 e o 2. O total vai dar 29 mais 6 raiz quadrada de 6. Beleza? 29 mais 6 raiz quadrada de 6. Então, esse é o procedimento. Vai ficar letra D e letra E para vocês. Nosso segundo exercício exclusivamente de racionalização. Então, a gente já traz aquele conteúdo que a gente viu aqui no quesito número 5, tá? Para quê? Então, um procedimento exclusivo de racionalização. Nós temos aqui 4 questões, a 1, a 2, a 3 e a 6. Vamos ver aqui o procedimento, tá legal? São questões longas, então vou resolver uma parte e deixo a outra para vocês. Beleza? O primeiro já está aqui, ó, resolvido, um procedimentozinho básico. Vamos resolver esse segundo quesito e saltar alguns aqui. 6 raiz quadrada de 6. Como é que eu racionalizo 6 raiz quadrada de 6? Vamos lá. Primeiramente, vamos repetir a questão, né? 6 sobre raiz quadrada de 6. Observe que eu sempre vou racionalizar a raiz do denominador, tá bom? Vezes, eu vou repetir isso aqui, ó. Então, a raiz de 6 vai ser repetida tanto no numerador quanto no denominador, tá bom? Quanto no denominador. Esse é o procedimento para a gente conseguir excluir essa raiz. Então, multiplicação de frações, o que é que eu faço? Multiplico numerador por numerador, denominador por denominador. Então, 6 vezes raiz de 6 são dois elementos distintos, um número inteiro e um número racional. Então, fica ali, 6 raiz de 6. E cá embaixo eu vou juntar as duas raízes, porque estão multiplicando. Então, tenho 6 vezes 6.
Tá legal? Se você quiser ir direto, eu sei que 6 vezes 6 é 36, então já posso colocar ali o 36. Eu estou fazendo aqui passo a passo, somente para vocês pegarem a deixa, né? Então aqui vai ficar 6 raiz quadrada de 6. E aqui embaixo, raiz quadrada de 6 vezes 6 dá quanto? Raiz de 36. E aqui eu ainda sei, né, que a raiz de 36 é um número exato. Então, vamos lá novamente. 6 raiz quadrada de 6. No numerador a gente não resolveu nada ainda. E aqui embaixo vai ficar quanto? Raiz de 36, que é quanto? 6. Pronto, então eu posso simplificar esse número inteiro, ó, 6 aqui, eu posso dividir por esse 6 aqui, tá bom? Então 6 dividido por 6 dá quanto? Dá 1. Tá bom? Vai ficar 1 no numerador. Eu vou repetir aqui, mas vocês por favor façam direto, tá? Aqui vai ficar 1 raiz quadrada de 6. E aqui embaixo 1. 1 como denominador, turma, não existe, não precisa repetir. Então isso aqui vai me resultar apenas em raiz quadrada de 6, ou 1 raiz quadrada de 6. Tá bom? Então o procedimento é esse. Eu posso simplificar onde eu quiser. Eu tenho que fazer esse passo primeiro, é obrigatório. Esse aqui eu poderia pular, porque aqui eu já posso fazer, ó, 6 vezes 6 aqui embaixo, que dá 36, e vir para aqui. E aí o restante, normal. Beleza? Alguns valores vocês vão encontrar em forma fracionária, como está aqui a letra A. Outros valores vocês vão encontrar em forma já de um valor racional ou até mesmo um valor inteiro. Tá bom? Então, é de acordo com a questão que se pede. Bora lá, olha a letra C. Tem um 9 sobre raiz de 3. Então, 9 sobre raiz quadrada de 3. Tá bom? Então, vou racionalizar. O que é racionalizar? Vou repetir essa raiz quadrada de 3, tanto no numerador quanto no denominador. Tá bom? Tanto no numerador quanto no denominador. Raiz de 3 aqui, raiz de 3 aqui. Pronto. O que é que eu faço? Vou agrupar o numerador. 9 raiz quadrada de 3. Então, 9 fora, raiz quadrada de 3 embaixo. E aqui, raiz de 3 vezes 3. Se eu quiser, eu já vou pular. Quanto é 3 vezes 3? 9. Opa, então aqui já vai ser mais rápido. Tá? Mantenho o numerador, 9 raiz quadrada de 3. E no denominador, raiz quadrada de 9 é quanto? 3. E aí, o que é que eu faço aqui? Opa, eu tenho ali 9 dividido por 3. Posso dividir? Posso. É possível dividir? Eu tenho que dividir. 9 dividido por 3 dá quanto? Dá 3. E aí me sobra raiz quadrada de 3. Ah, professor, e para onde foi o denominador? Eu dividi, tá bom? 9 por 3. Eu dividi esse por esse aqui, que dá 3. E aí, a parte da raiz permanece. Beleza? Vamos para esse. Eu vou resolver a letra D e a letra E. E a letra J, ou aí, tanto faz. Qualquer uma dessas duas aí para tentar ajudar vocês. Observe, letra D. Eu tenho raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 2. Eu vou racionalizar apenas o denominador. Tá legal? Apenas o denominador. Então, qual é o denominador? 2. Raiz de 2. Aqui em cima, raiz de 5, eu não racionalizo. Tá? Eu deixo ela lá. Então, eu vou racionalizar fazendo o seguinte. Raiz quadrada de 2 aqui. E raiz quadrada de 2 também aqui. Pronto. O que é que eu faço? Em cima, vou agrupar. Tá? Vou agrupar. Raiz quadrada de... O que é que eu faço quando eu estou multiplicando? Posso multiplicar aqui 5 vezes 2. Tá bom? E aqui embaixo, raiz quadrada de quanto? De 2 vezes 2, que eu já sei que vai dar quanto? 4. Pronto. Aqui, se eu quiser, eu já podia até ir direto, né? Na parte de cima, raiz quadrada de 5 vezes 2 é raiz quadrada de 10. E aqui na parte de baixo, raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 10 não simplifica. E aqui não tem o que fazer. Pronto, acabou aí mesmo. Tá? Essa questãozinha aí acabou aí mesmo. Letra D é 20 sobre 2 raiz quadrada de 5. Olha esse detalhe para essa questão aqui. 20 é o numerador, sobre 2 eu tenho um número inteiro no denominador e tenho um número irracional. Eu tenho uma raiz. O que é que eu vou racionalizar? Apenas a raiz. Esse 2 que está embaixo, ele não participa da racionalização.
Então vem para aqui, ó, apenas a raiz de 5. O 2 permanece. Então, raiz de 5 aqui, raiz de 5 aqui. Pronto. Siga o procedimento normal. No numerador, 20 vezes raiz de 5. Então, 20 é o número inteiro. A raiz de 5. Tenho que ter cuidado de não juntar o número inteiro com o número irracional, né, debaixo do radical ou fora. Tá bom? E aqui eu tenho um 2, que é um número inteiro. E aí vou ter as duas raízes. Raiz de 5 vezes a raiz de 5. Que aí eu posso agrupar. Raiz de 5 vezes 5 vai dar raiz de 25. Pronto. No numerador, eu vou ter o quê? 20 raiz de 5. E no denominador, eu vou ter o quê? 2 vezes a raiz de 25, que é 5. Repito novamente o numerador. 20 raiz de 5. Ah, professor, eu já sei simplificar ali. Tranquilo, você vai poder simplificar ali ou na hora que você bem entender. Aqui embaixo vai ser o quê? 2 vezes 5, que dá 10. Então, posso simplificar o 20 por 10. Ou dividir diretamente. 20 dividido por 10 é 2. Mantenho a raiz de 5. Essa é a resposta. Tá bom? Ah, se eu quiser simplificar aqui antes, ó. 20 por 2 daria 10. Depois eu acabaria tendo aqui 10 e aqui 5. 10 por 5 também vai dar o mesmo 2. Tá legal? Vamos aqui para a letra I. Letra I e J é o mesmo procedimento. Vou responder a letra J para fechar e deixar as questões do meio para vocês. Tá? Eu tenho 7 raiz de 3. 7 raiz de 3 vezes ou sobre 2 raiz de 7. 7 raiz quadrada de 3 sobre 2 raiz quadrada de 7. Racionalizar novamente somente a raiz quadrada, que nesse caso tem um número 7 embaixo dela. Tá bom? E aí, o que é que eu faço? Numerador em cima, eu vou agrupar. 7 é o número inteiro, e aí vou agrupar as duas raízes, 7 vezes 3. Que se eu quiser, eu já vou direto, tá bom? Vai dar 21. Aqui embaixo 2, e aí também vou agrupar as duas raízes, ó. 7 vezes 7, 49. Tá? E sempre na de baixo eu vou ter a solução. Tá bom? Sempre na de baixo eu vou ter a solução. 7 raiz de 21 aqui em cima. 7 raiz de 21. E aqui embaixo eu vou ter o quê? 2 vezes a raiz quadrada de 49, que é o próprio 7. Ao invés de eu multiplicar, eu posso simplificar esse 7. Tá bom? Eu escalo aqui com esse 7 aqui, ó. São números inteiros. Aí eu posso simplificar. Tá bom? Sobra o que no numerador? No numerador que vai sobrar só a raiz de 21. E no denominador vai sobrar apenas o 2. E aí eu não posso mais simplificar. Mesmo que o 20 ali, o 21 fosse um número divisível pelo denominador, se eventualmente fosse um 3, não era possível, tá bom? Porque lá em cima eu tenho um número irracional, cá embaixo eu tenho um número inteiro, tá bom? Não é possível fazer esse procedimento de simplificação. Bora lá. Segundo quesito, né? Na sequência desse exercício, segundo também na ordem ali. Dadas as expressões a seguir, racionalize. Observe que eu tenho aqui a subtração no numerador, tá bom? Olha o passo a passo que foi feito. A gente racionaliza do mesmo procedimento, tá bom? A gente racionaliza no mesmo procedimento. E lá no final a gente tenta simplificar o que é possível. O que não for, tranquilo. Beleza? Observe aqui, eu tenho 3. Eu vou copiar até para ser mais rápido, tá? Vou repetir a questão, tá bom? 3 menos raiz de 2 sobre raiz de 2. Eu vou racionalizar essa raiz. Vou racionalizar então o que? Raiz de 2, que é a única parte de baixo do denominador, e racionalizar aqui também, ó, raiz quadrada de 2. Pronto. O que acontece quando eu faço isso? Eu vou precisar distribuir. Esse 3 vou multiplicar pela raiz de 2 e essa raiz de 2 vou multiplicar pela raiz de 2. Então, por isso que racionaliza. Então, vou agrupar 3 vezes raiz de 2, 3 raiz de 2. Depois tem que sinal menos raiz de 2 vezes raiz de 2. Então, eu posso aqui, ó, raiz de 2
vezes 2. Aqui embaixo o mesmo procedimento, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes 2. Então, quando está multiplicando, eu posso agrupar esses índices das raízes, né? Os índices não, aliás, eu posso agrupar os radicais. Então, aqui, 3 raiz de 2 não soluciona, então permanece 3 raiz quadrada de 2, menos a raiz quadrada de 2 vezes 2, que a gente sabe que é 4. Se você quiser, pode até adiantar essa parte. E aqui embaixo, raiz quadrada de 2 vezes 2 também resulta em 4. Tá bom? Então, bem simples, né? O passo a passo, ele não é tão complexo. Passo a passo, ele não é tão complexo. O que é que eu faço aqui? 3 raiz de 2 no numerador, permanece 3 raiz de 2 menos 4 raiz quadrada de 4, 2, sobre 4 raiz quadrada de 4, 2. Não dá para somar, não dá para subtrair, não dá para simplificar, acaba aí mesmo. Tá bom? Olha para a letra C aqui. Então, passo a passo, bom que está aí já exposto, vocês conseguem resolver tranquilamente. Tá? É só seguir o passo a passo aí que vai tranquilo. Vamos lá. Vamos sempre repetir a questão. Então, estou repetindo aqui, ó, a questão. Raiz de 5 mais raiz de 2 sobre raiz quadrada de 5 vezes, aí a gente racionaliza. Vou racionalizar o quê? A raiz quadrada de 5. Tanto no numerador quanto no denominador. Tá bom? Pronto. O que é que eu faço aqui agora? Eu vou agrupar. Tá vendo que aqui em cima eu tenho duas raízes e tenho que multiplicar por essa? Então eu vou agrupá-las. Raiz de 5 vezes raiz de 5. Tá bom? Raiz de 5 vezes 5, posso fazer assim já direto, mais raiz de 2 distribuído agora com a raiz de 5. Raiz de 2 vezes 5. E aqui embaixo, raiz quadrada, novamente, agrupar as raízes, 5 vezes 5. E aí, raiz de 5 vezes 5, acho que a gente já pode reescrevê-la, né? Raiz de 5 vezes 5 vai dar raiz de 25, mais raiz de 2 vezes 5 vai resultar na raiz de 10. E aqui embaixo, raiz de 5 vezes 5 resulta na raiz de 25. Raiz quadrada de 25 é 5, mais raiz quadrada de 10 é um número irracional, permanece. E aqui embaixo, raiz quadrada de 25 também é 5. Beleza? Passo a passo, questão número 2, tá aí. Vou deixar a letra D, E e F para vocês. Tá bom? Questão número 3. Você já aprendeu que raiz quadrada ou raiz n de A sobre B é semelhante ao racionalizar essa raiz. Escrevê-la separadamente. Isso aqui é um princípio básico lá da radiciação, quando você aprende desde do 7º ano, né? Nessas condições, vamos racionalizar os denominadores de cada uma das expressões, tá bom? Interessante que essas daqui, a maioria, nem sequer necessita de decomposição. Então, o terceiro quesito na sequência, o terceiro também na ordem, tá? O que é que eu faço? Vamos escrever cada um, a raiz quadrada de 3/5. O que é que eu vou fazer para resolver isso aqui? Resolver cada um em sua própria raiz. Raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 5. Então aqui, ó, a partir daqui eu percebo uma igualdade como aqui no primeiro quesito. Então o que é que eu faço para resolver a partir daqui? Bom, a partir daqui vou fazer o seguinte. Vamos racionalizar a raiz. Raiz de 5. Racionalizar a raiz de 5. Pronto. Semelhante ao primeiro quesito. Agrupo o numerador, raiz de 5 ou raiz de 3 vezes raiz de 5. Se quiser, eu já posso ir direto, né? 3 vezes 5, então eu reescrevo. Vou fazer o passo a passo aqui nessa novamente. E aqui novamente, ó, 5 vezes 5. Tá bom? Então, isso aqui no numerador vai me dar o quê? Raiz de 15. Raiz quadrada de 15. E no denominador, raiz quadrada de 25. E aí, a raiz quadrada de 15 a gente não tem uma solução, não tem um valor exato.
né? Raiz quadrada de 15, raiz quadrada de 25 a gente sabe que é 5. Pronto, acabou. Beleza? Olha a letra C. Olha a letra C desse quesito. Eu tenho raiz quadrada de 1 meio. Raiz quadrada de 1 meio. Então vamos lá novamente. Raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 2, tá? Posso até... Deixa eu copiar isso aqui para a gente ganhar tempo. Raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 2. Multiplica agora pelo quê? Vou racionalizar esse raiz de 2. Tá bom? Racionalizar essa raiz de 2. Pronto, tá aí, racionalizado já. No numerador, o que é que eu vou fazer? Vou agrupar. Mas vamos direto aqui. Em cima, 1 vezes 2, 2. E aqui embaixo, 2 vezes 2, 4. Tá bom? Então, ficou aqui na parte de cima, raiz quadrada de 2. Na parte de baixo, raiz quadrada de 4, que é o próprio 2. Não tem o que simplificar. Vamos resolver a letra F para fechar. Eu tenho raiz de 5 oitavos. O que é que eu faço? Raiz de 5, tá bom? Sobre raiz quadrada de 8. E aí vamos racionalizar. Quem? A raiz quadrada de 8. Ok? Vamos agrupar. 5 vezes 8, 40. 8 vezes 8, 64. A raiz quadrada de 40, presta atenção. A raiz quadrada de 40, talvez a gente precise simplificá-la, né? Racionalizar. Então vou fazer o seguinte. 40 não tem um número que representa a sua raiz. Mas é o seguinte, eu posso racionalizá-la. 40 dividido por 2 vai dar 20. 20 por 2 vai dar 10. 10 por 2 vai dar 5. E 5 por 2, pelo próprio 5, vai dar 1. Então isso aqui resultou em 2 ao cubo, ou então posso fazer 2 ao quadrado, vezes 2 vezes 5, tá bom? Então, presta atenção nesse detalhe, para essa aqui. Porque eu preciso racionalizar 2 ao quadrado, agrupar um conteúdo com o outro. E aqui a raiz quadrada de 64 é 8, tá? Isso aqui é mais simples. Esse 2 aqui sai da raiz, o restante do conteúdo fica, né? Então 2 raiz quadrada de 2 vezes 5, que é 10, sobre 8. E aí eu posso simplificar, ó, tá bom? Esse 8 aqui eu posso simplificar por 2. Deixa eu só tentar reescrevê-lo aqui de uma forma para colocar ênfase. Pronto, eu posso dividir isso aqui por 2, ó. Dividir por 2, assim como esse 2 aqui, também eu posso simplificar por 2. Tá bom? Então 2 dividido por 2 vai dar 1. 1 não precisa escrever como racionalização, né? Na verdade, como coeficiente. Então fica a raiz de 10. E 8 dividido por 2 dá 4. Essa é a solução. Beleza? Eu acho que dessas questões aqui, talvez só essa mesmo que vai precisar de decomposição. A letra D e letra E não precisa. Tá? E agora, quando eu tenho um sinal, né? Ou quando o meu denominador, ele soma ou subtrai. O que é que eu faço? Olha os detalhes que tem aqui, né? Repito, eu na verdade inverto esse sinal e racionalizo com o sinal invertido. E aí eu passo a ter aquela regrinha, ó, o produto da soma pela diferença. Essa regrinha que a gente adotou aqui no primeiro exercício, ó, justamente na questão número 6. Tá bom? Como aqui na letra C, a gente adotou o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então essa mesma regrinha que a gente utilizou lá na questão número 6, a gente vai utilizar do primeiro exercício, a gente vai adotar também aqui no primeiro exercício, ou na questão número 6 do segundo exercício. Então beleza, vamos tentar adiantar aqui, tá? Resolver duas questões dessa. Repetir a questão é obrigatório, tá bom? 2 sobre raiz de 5 vezes mais raiz de 3. E aí eu vou multiplicar, tá bom? Vou multiplicar
e a gente vai inverter. Se eu tenho raiz de 5 mais raiz de 3, eu vou colocar raiz de 5 menos raiz de 3, tá bom? Raiz de 5 menos raiz de 3, tanto no numerador quanto no denominador. Por que isso? Vocês vão entender já. Opa, raiz de 5 menos raiz de 3. Pronto. O que é que eu faço no numerador? Agrupo normalmente. Nesse caso, ó, vou distribuir 2 vezes raiz de 5, 2 raiz de 5, tá bom? É o número inteiro vezes o número irracional. 2 raiz de 5. Qual é o sinal que eu tenho? Menos 2 vezes raiz de 3. 2 raiz de 3. E aqui embaixo, eu tenho, ao invés de eu fazer esse processo todo trabalhoso de distribuição, vou pegar só o primeiro termo. O que é o primeiro? Raiz de 5 e elevo ao quadrado, menos o segundo termo, raiz de 3 e elevo ao quadrado. Pronto, tá aí. No numerador permanece 2 raiz de 5 menos 2 raiz de 3. Vou até copiar para ser mais rápido. 2 raiz de 5 menos 2 raiz de 3. Eu não posso somar ou subtrair porque aqui eu tenho raiz de 5, aqui eu tenho raiz de 3. São raízes diferentes. Aqui embaixo eu posso. 5 ao quadrado é 25, raiz de 25 é 5, menos raiz de 3 ao quadrado é o próprio 3. Igual, se eu pudesse aqui, no máximo que eu posso aqui é agrupar, ó, colocar o 2 em evidência, tá bom? Colocar esse 2 em evidência. Colocando o 2 em evidência, a gente faz o seguinte, ó. 2, entre parênteses, raiz de 5 e raiz de 3. Aqui sim, eu posso fazer até mais aconselhável que vocês façam isso, tá? Até mais aconselhável, porque lá no final eu só vou poder simplificar. E aqui embaixo, 5 menos 2, menos 3 dá 2. Pronto, aqui eu posso simplificar esse 2 e posso simplificar também esse 2 aqui. Resulta então raiz de 5 menos raiz de 3 como resultado dessa questão. Talvez seja a questão mais complicada que vocês vão encarar nessa avaliação, tá? Talvez seja a questão mais complicadinha que vai ter, mais chata, uma coisa e outra, só desse nível. Beleza? Letra C, dá tempo de resolver? Eu acho que, deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui. Senão o Google Meet daqui a pouco dá uma barrada. Tá? A gente já passou de 1 hora, então eu vou deixar essas questões aqui para vocês resolverem, tá, turma? Vamos tentar ganhar tempo. Questão 1 e 2 da página 55. Questão 1 e 2 da página 55 são as questões mais fáceis, mais simples. O que se trata, página 55? Rapidinho, se trata unicamente de potenciação com expoente racional. Tá? Um conteúdo super fácil, super tranquilo. Como é que a gente se escreve? Eu adotei só essas duas questões para a gente demonstrar como se escreve uma questão para outra, né? Como está na forma de raiz, a gente escreve na forma de potência. Quando está na forma de potência, a gente escreve na forma de raiz, tá bom? Ou seja, numa potenciação, deixa eu só colocar uma forma análoga dela aqui, tá bom? Deixa eu colocar aqui que vocês vão compreender bem melhor. Numa potenciação, se eu tenho aqui, ó, chamar esse termo aqui de A, tá bom? De A, essa nossa base, ou chamar ela de A não, vou chamar ela de X. Esse índice vou chamar de A e o expoente aqui vou chamá-lo de B, tá bom? O expoente vou chamá-lo de B. Então se eu tenho, ó, olha essa estrutura aqui, isso aqui é o que vocês vão compreender rápido demais. Se eu tenho raiz de A de X elevado a B, como é que eu resolvo? X, tá bom? Elevado, a mesma forma de eu escrever aqui, ó, X elevado a sobre B, tá bom? Aliás, B sobre A, B sobre A. Ou seja, o numerador vem lá para cima e o índice, o expoente vem lá para o numerador e o índice vem cá para o denominador. Então essa é a estrutura, tá bom? Tanto do primeiro quanto do segundo quesito. Então eu tenho raiz sétima de 2 elevado a 3. Ele quer escrever da forma de potência. Então ficou 2 elevado a 3 sobre 7. Como é que eu resolvo essa daqui? Raiz quinta de 10 elevado a 4. Então 10. Tá? Deixa eu só
fazer isso aqui. Pronto, deixa eu copiar rapidinho. Vai ficar como? 10 elevado a quanto? A 4 sobre 5. Pronto, só isso. Tá? Como é que fica isso aqui? Raiz cúbica de 7 elevado a 2. Então, 7 elevado a 2 sobre 3. Tá bom? E aqui agora, observe que quando o índice não aparece, o índice ali da raiz não aparece, ele vale 2. Tá bom? Então, esse 2 aqui é da base, então vai ficar 5 sobre 2. Por que esse 2, professor? De onde veio? Aqui, ó, a raiz quadrada aqui é índice 2. Tá bom? E agora aqui, quando o expoente não aparece, ele vale 1. Tá? Ele vale 1. Então, aqui é 2 elevado a 1 sexto. Beleza? Deixo a letra F, G e H para vocês. E no segundo quesito, é o passo inverso. Tá? Ele tem a forma da potenciação e quer na forma, né, de radiciação, né, com expoente fracionário. Ele quer na forma de radical. O que é que eu faço? Aí, passo a passo é esse. Deixa eu só copiar aqui, deixa eu mudar a cor rapidinho. Pronto. O índice é o denominador, é o 7. Aqui vem 3 elevado a 5. Como é que fica aqui? O 10 fica aqui, tá bom? Elevado ao numerador, se eu quiser resolver nesse passo a passo. E o denominador do expoente vem para cá. Pronto. O que é que eu faço aqui? Raiz 7 elevado a 1 meio. O 2 vem para aqui, aqui é o 7 e aqui é elevado a 1. Mas eu não preciso escrever dessa forma. Raiz quadrada de 7, eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Raiz quadrada de 7. Sem um número no índice, sem um número no expoente. Para finalizar essa questão, 6 elevado a 4 terços. Então, raiz cúbica de 6 elevado a 4. Beleza? Vou deixar o restante das questões para vocês resolverem. Vou pausar a aula para a gente ir para um bate-papo e tirar as dúvidas.